a longanimidade do Senhor. Amém, irmãos? Versos de 1 ao 7. Aqui, meus irmãos, é uma mensagem de esperança. O Senhor sempre tenta mostrar, mesmo em meio a um discurso duro, onde Ele vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer, juízo, mas sempre Ele traz uma esperança. E aqui, do verso 1 ao 7, o capítulo todo não é diferente dos outros profetas. A maioria deles, todos eles, sem exceção, melhor dizer, em meio a tantas falas duras do Senhor, sempre aparece essa porção que dá uma esperança. Embora que você leia, e parece que não está aí, mas está a esperança. E aqui, meus irmãos, a esperança do verso 1 até o 7, mas que abarca todo o capítulo, ela pode significar que essa esperança seja uma motivação para sair do arrependimento, para obedecer. Ao olhar para essa esperança, sentir a responsabilidade de obedecer. Ao olhar para essa esperança, ter a certeza de que Deus é fiel às suas promessas, às suas alianças. A aliança que Ele fez com o seu povo em todos os tempos. E que Ele sempre se fez presente. E não deixa de ser, meus irmãos, um encorajamento em meio a tanta dificuldade. E hoje, em especial, meus irmãos, esses versos aqui de 1 ao 7, ele de fato representa a nossa sociedade hoje. De ontem, de amanhã. Se eu pudesse escolher uma porção do profeta Sofonias para dizer assim, essa porção é a nossa realidade, seria essa daqui. A nossa realidade, meus irmãos. Perceba na leitura do texto, que eu vou dividir em 3 partes, tá? Daqui a pouco eu coloco para os irmãos aí. Mas veja aí, quem está aqui na EBD não é combinado. O que eu vou falar aqui, o que vão se falar na EBD. A EBD ela é programada, os temas são discutidos. Mas o meu sermão, eu não passo o meu esboço para ninguém. Eu chego aqui e prego para a igreja. A única coisa que a igreja sabe é que eu vou pregar em Sofonias. Mas o Deniro falou aqui, nessa expressão que começa o nosso texto. Ai. E está aqui ela de novo. E nesse texto aqui, categoricamente, explicitamente, esse ai aqui é para o povo de Deus. Porque normalmente a gente vê os ais, quando a gente estudou Amós, não é? E outros profetas, muitos ais direcionado ao povo que não era de Deus. Aos assírios, aos caldeus, mas aqui é o mesmo Deus usando a mesma expressão. Só lembrar os irmãos, juízo de Deus para o seu povo é juízo de castigo para trazer esperança, possibilidade de obediência, ou seja, de arrependimento, certeza e convicção de que Deus é fiel. Perceba, todas as vezes que aparece o nome Senhor aqui, é aquele nome, Yahvé, aquele nome que o Senhor, lá no começo, respondendo à indagação de Moisés, se apresentou a ele e disse, apresente eu assim para os outros, eu sou o que sou, o eu sou te enviou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus soberano, o Deus supremo, o Deus que tem o controle de tudo e de todos,
o Deus que é fiel para fazer justiça de condenação, de aniquilação, de banimento, e o Deus de fazer justiça, de levar o seu povo ao arrependimento, a se ancorar não em coisas, mas nele. Daí o encorajamento, meus irmãos, que vai aparecer aqui o remanescente. Quebre onde quebrar, seja juízo, repito, de separação, de aniquilação, seja juízo de castigo, de arrependimento, o Senhor sempre vai ter os seus. Então, olha aqui como é que começa. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, Yahvé, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz, não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim, e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Oremos. Senhor gracioso, muito obrigado, Deus, por nos trazer aqui. Muito obrigado pelo privilégio de abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, orar, intercedendo, orar te agradecendo, orar suplicando. Muito obrigado, Deus, por ter o privilégio de te adorar na beleza da Tua santidade, de cantar canções, que Tu és o nosso tabernáculo, Tu és o Rei que vem. Ó Deus, como é maravilhoso louvar o Teu nome. Como, Deus, devemos nos sentir gratos por tamanha oportunidade. Enquanto, nesse momento, centenas de milhares, se não dizer milhões de pessoas, cultuando e adorando o Deus que não é o Deus verdadeiro. Cultuando e adorando a Ti de maneira incorreta, imaturamente. Quão privilegiados somos em ter a certeza e a convicção que oramos segundo a Tua vontade, que cantamos segundo a Tua vontade e que pregamos e ouvimos segundo a Tua vontade. Abençoa cada um desses irmãos aqui, Senhor. Eu não sei como foi a semana da grande maioria deles. Não sei os seus embates espirituais, físicos, emocionais, mas Tu sabes. Tu os trouxestes aqui, cada um deles. Não deixa que seja em vão, Deus. Que haja renovo na sua alma, no mais profundo, que só Tu pode alcançar. Que haja fortalecimento, amadurecimento de conhecimento. Que o Senhor trabalhe nas mentes, no intelecto de cada um desses que aqui estão, seja da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído. Que todos sintam a necessidade de buscar compreender e crescer naquilo que a Tua palavra nos chama, nos ordena. Crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Sê conosco nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Hoje e sempre é que eu te rogo e te agradeço. Amém. Como é que eu divido o texto aí, irmãos? Primeiro ponto, um povo rebelde. Verso 1, verso 2. Verso 3, verso 4, um povo corrupto. Verso 5 até o 7, um Deus que é justo e longânimo.
Se eu fosse dividir esse texto de outra maneira, eu poderia dividir assim: um povo depravado, verso 1, 2. Uma liderança civil e religiosa depravada, obstinada. E eu poderia dizer, do verso 5 ao 7, um Deus justo, santo e soberano. Meus irmãos, nosso texto começa com a palavra ai. É uma acusação. Esse ai é aquele ai que eu já expliquei. Aquele ai assim de... Poderia não ser assim. Sabe? Quando você vê uma situação... Vou tentar ilustrar isso aqui, para você... como é que eu posso dizer? Você realmente, as suas entranhas, compreenderem mais ou menos o que é que Deus sentia quando levantava um profeta a falar essas coisas. É aquela situação de que você vê e que você sabe que não tem jeito. Mas mesmo assim, você quer fazer um apelo final. O que vem na minha cabeça agora é aquele avião que caiu lá no Rio Grande do Sul, para aqueles lados lá, Santa Catarina, se não me engano. Aquele avião que congelou e ele começou a cair de uma forma, bem esquisita. Que muitas pessoas que filmaram aquilo ficaram, ai meu Deus, aquele ai de pesar, aquele ai de quer acreditar que há uma saída para aquilo, mas todos nós sabemos como é que terminou. O avião caiu e morreu todo mundo. Aqui tem uma esperança, porque o Senhor sempre vai levar os seus arrependimentos. Mas esse ai traz essa ideia. E o Senhor deixa bem claro quem é o seu povo. A gente pode nos enganar, isso aí é uma falsa segurança que nós aprendemos aqui. A gente pode enganar as pessoas, dar uma falsa segurança às pessoas a respeito da nossa fé. As pessoas podem dizer, não, isso aí é salvo. Isso aí é salvo com certeza, quando na verdade ela está vendo errado. Aqui, meus irmãos, o Senhor faz questão de dizer que eles não estão seguros e diz o motivo. Pelo menos 3 coisas o Senhor diz. E lembra que eu disse para os irmãos que essa porção aqui, do verso 1 ao 7, ela está realmente muito, muito relacionada com os nossos dias. Ele diz 3 coisas aqui, meus irmãos, que eu consigo ver no meio de nós, na igreja de Cristo. Eu consigo ver. O quê? Opressão, está aí, ó. Ai da cidade opressora. E não só opressora, ele diz rebelde. E não só rebelde, ele diz manchada, meus irmãos. 3 coisas aí. Ele acusa o Senhor a essa cidade, que lá na frente ele vai dar nome. Verso 7. Jerusalém, Judá. E é interessante, porque o Senhor, no verso 6, ele faz um relato do juízo dele sobre as nações ímpias, as pagãs. Eu vou aprofundar mais quando chegarmos lá. Mas é interessante já apontar aqui. É a esperança aqui, meus irmãos. Deus trazendo um exemplo. Um exemplo. E aí, é interessante o linguajar que Deus coloca aqui, como se ele fosse um de nós. Porque ele vai dizer no verso 7, eu dizia o quê? Então, eu vou tentar explicar e aprofundar depois. Certamente, o meu povo, quando eu lembrá-los que o meu braço de juízo não poupou aqueles que não são meus, eu não vou poupar os meus. Porque aqueles que não são meus, eles pecaram, eles oprimiram, eles foram rebeldes, eles são manchados, mas na sua ignorância, porque eles não me têm como Senhor e Salvador. Eu não fiz aliança com eles. Eu não fiz aliança com eles. Mas eu tratei eles dessa maneira. Aí o verso 7 descreve. Aí eu acredito, Deus pensando, como nós, ó. Eu acredito que o meu povo, ao ver isso, ele vai cair na real, porque eu tenho uma aliança com eles,
Eles têm comigo. Eles têm os meus oráculos. Eles sabem exatamente o que é que me ofende. Eles sabem exatamente o que é opressão que eu condeno, rebeldia que eu condeno. Eles sabem exatamente. Se eu não poupei aqueles que eu não tenho aliança, eu não posso deixar de poupá-los. Eles vão se arrepender. Mas o texto continua e diz que não, eles não se arrependeram. E precisou Deus fazer o que nós já sabemos, né, irmãos? Judá foi levado cativo pela Babilônia, pelos caldeus. Por isso, Deus está olhando para o mundo hoje. E essa é a visão, meus irmãos, que ele tem da igreja. Você quer dizer para mim que você não vê isso aqui nas igrejas que se dizem cristãs, né? Quando eu falo assim, eu vejo no nosso meio. Porque tem muita igreja que diz cristã, eu não sou Deus para dizer, não é de Deus. As únicas que eu posso ter certeza que não é de Deus são aquelas que pregam doutrinas claras e diretas que ofendem, né? Que se tornam não erros teológicos, mas heresia. Como essa que a gente viu aqui na EBD, de um pastor dizer que não acredita no inferno, se o inferno existe, ele está vazio. É uma heresia. Já tem um monte de gente preparada para ir para lá, o inferno existe. Mas existem muitas igrejas que têm uma boa intenção, mas elas oprimem. Têm uma boa intenção, mas quando elas oprimem, automaticamente elas estão se rebelando. Elas estão fazendo a vontade contrária de Deus. Fazer a vontade contrária de Deus, desobedecer a Deus é rebeldia. Quando um filho desobedece o pai, era a palavra que eu mais ouvia. Menino rebelde, não me obedece. Então, obedecer está ligado ou não obedecer está ligado a ser rebelde. Quem não obedece é rebelde. E aí eu não estou pontuando aqui o grau. Estou querendo dizer, partindo do princípio, quem desobedece é rebelde. Aí o tamanho do pecado, a influência do pecado é que vai denominar uma rebeldia maior ou menor. É como o pecadinho, o pecadão. Tudo é pecado. O que torna o pecado grande é o escândalo que ele promove. Mentir é pecado. Mentir é pecado. Agora, você levantar contendas e causar confusão por causa da mentira é um pecado ainda maior, mas é pecado. Aí esse povo não só oprimia, não só assim demonstrava que era rebelde, mas testemunhava uma mancha no caráter. Olha que interessante. Nós lemos em Isaías essas verdades. Abre aí Isaías. O que é que Isaías vai dizer desse povo, Jerusalém e Judá? O que é que ele vai dizer? Ó? Abre em Isaías, capítulo 1. Na minha Bíblia, em cima do verso 21, tem um subtítulo que diz assim: o julgamento e a redenção de Jerusalém. E fazendo um link para o nosso texto, o juízo de Deus e esperança. Redenção é sempre a esperança para o remanescente. Mas olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Eu vou ler aqui do verso 21 até o 25, e perceba se isso aqui que eu vou ler não se resume em opressora, rebelde e manchada. E já prepara para o verso 2. Olha aí, ó. Como se fez prostituta a cidade fiel, Jerusalém, Judá. Ó, Isaías 1, verso 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos, opressores. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Príncipe aqui é governo. Cada um deles ama um suborno e corre atrás de recompensa. Eles não defendem o direito do órfão, opressão, e a causa das viúvas, opressão. Não chega diante deles. Por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando da sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. E lembre que nós lemos Jeremias aqui,
o nosso texto principal? Você observou os versos lá? Se não observou, volta lá para Jeremias. O texto que nós lemos hoje, Jeremias capítulo 8. Que são contemporâneos, falando para o mesmo povo. Jeremias capítulo 8, nosso texto que nós abrimos hoje o culto. Especificamente, o verso 5 do capítulo 8. Jerusalém, ó. Por que então este povo de Jerusalém se afasta com contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta, segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Olha o verso 10, que vai fazer coro com o nosso verso 2 da nossa passagem. Portanto, direi as mulheres deles aos outros, portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Olha para o nosso texto agora. Verso 2. Por ser opressores, isso é que nós lemos, tanto em Isaías quanto em Jeremias, o povo de Deus. Rebeldes, manchados, um caráter mau. Qual era a consequência? Não atende ninguém. Não aceita a disciplina. Quantos profetas o Senhor levantou até chegar a Sofonias? Quantos profetas? Aí lembra o que nós lemos agora em Jeremias? Será que ninguém se pergunta onde foi que nós erramos? Será que nós estamos errados? Lembra que eu disse no sermão passado? As pessoas vêm para a igreja, milhões vão para a igreja no domingo e não vão com o senso de que deve alguma coisa a Deus. Eles vão certo que eles são a coisa mais preciosa para Deus, que Deus deve ser muito grato por eles sair das suas casas e ir lá, louvar Ele, levar o seu dízimo, a sua oferta. Aí chega lá, eles cantam, louvam, como Isaías diz, da boca para fora. O que eles querem é barganhar, o que eles querem é mais dinheiro, o que eles querem é posição, o que eles querem é status. E ninguém se pergunta. A gente sai de casa e diz, o que eu ofendi a Deus nessa semana? Eu vou chegar na igreja hoje, eu vou pedir perdão a Deus. A maioria não faz assim, é o nosso retrato, meus irmãos. E a gente não consegue ver que isso nos torna rebeldes, manchados e opressores. A partir do momento que nós queremos usar a igreja, as pessoas, em detrimento das nossas vontades. Por isso que a maior parte dos desigrejados que sai das igrejas não é porque ele ouviu uma heresia, é porque alguma coisa não foi satisfeita para ele. Ele não se sentiu satisfeito. Normalmente são coisas pessoais. E ele jamais vai se ver como uma pessoa opressora. Jamais ele vai se ver como uma pessoa rebelde. E muito menos manchada. E muito menos com essa ideia de não ouvir ninguém. Por isso, meus irmãos, a importância de não só ouvir, mas de entender. Ouvir é armazenar conhecimento. Entender é digerir, descer para o coração, e isso virar virtudes na sua vida. Virtudes para fazer o que você até então não fazia, e para fazer você deixar de fazer coisas que ofendem a Deus. Esse é o entender, é o compreender. Tem que mudar, tem que haver mudança. Entendeu? Mas centenas e milhares de pessoas vêm para a igreja simplesmente para adquirir conhecimento. Quando muito, né? Porque alguns entram e estão ouvindo, mas não estão escutando nada. Quanto mais entendendo. Aqui o Senhor está dizendo, levantei um monte de gente, Isaías, Jeremias, eu ia dizer Lamentações, ó, é Jeremias, né, irmão? Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, todo mundo. E vocês não escutam, seus rebeldes, vocês não escutam, seus manchados de caráter, seus opressores, vocês não escutam, não aceitam a disciplina. Essa palavra disciplina, dentro do contexto de igreja, normalmente as pessoas entendem como castigo, mas não é. Hoje não se usa mais, né?
Na minha época de colégio, de seminário, dizer quantas disciplinas você está fazendo nesse semestre. Hoje parece que mudou, né? As pessoas... Disciplina é uma coisa boa. Não é quando diz assim, fulano de tal é um homem disciplinado. A gente está querendo dizer que ele é um homem focado. Aqui, nada disso. E o que é que acontece? Meus irmãos, aqui a ordem, tinha que ser assim. Opressor, rebelde, manchado, não escuta, não confia. Não confia no Senhor. Vocês não confiam em mim. E por não confiar, o que é que acontece? Nem se aproximam. Olha aqui, Deus sempre dizendo, do seu Deus. Do seu Deus. Eu sempre vou ser Deus de vocês. Agora vocês vivem como se não fosse meu povo. Esse é o primeiro ponto. Desobediência à voz de Deus, rejeição da disciplina, falta de fé, distanciamento. Então vou repetir. Se você se distancia de Deus, a sua fé enfraquece. Por sua fé enfraquecer, você fica surdo espiritualmente, rejeita a disciplina, e ao rejeitar a disciplina, você rejeita a voz de Deus. Aí fica você, dizendo assim, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí você esqueceu. Para Deus falar com você, tem uma responsabilidade que é sua. Você tem que reconhecer o pecado, se arrepender. Porque Deus diz que o pecado causa separação. Separação. O Antigo Testamento mostrava isso. Para o sacerdote que representava o povo, para ele entrar nos Santos dos Santos, que era a presença de Deus, ele tinha que sacrificar e entrar em perfeição. Ou seja, ele tinha que pensar, eu não posso entrar de qualquer jeito. Ele tinha que raciocinar, usar a mente. Então o que é que eu tenho que fazer? O Senhor prescreveu. Eu tenho que sacrificar um animal por mim e por todos. E eu tenho que amarrar uma corda e vou entrar lá com os sinos. E a prova que Deus me aceitou é que o sino vai ficar tocando. Vou ficar lá conversando com Deus, na presença de Deus, e o sino vai ficar tocando. E quem está aqui fora vai entender que, de fato, eu estou digno de estar na presença do Senhor. Aí, quando os sinos paravam de badalar, não tinha outra percepção. Não tinha outra resposta. O que foi que aconteceu? Morreu. Tira. Puxava o sacerdote pela corda. Aí muitos crentes estão hoje frio e dizem, eu não escuto a voz de Deus. Pastor, eu não entendo. Eu escuto, mas não entendo. Você já parou para pensar, se você não se enquadra aqui, se você não está vivendo uma vida de manchada, sem arrependimento, e por isso você está sendo rebelde contra Deus, e com isso você está vivendo um tipo de opressão, e dessa maneira, não tem como, você se distanciou de Deus, a sua fé enfraqueceu, você rejeitou a disciplina, por isso não obedeceu, e aí você fica sem ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, isso é sério. Aí o diabo pega essas pessoas e muda o foco. Diz, é a igreja que não te ama, é Deus que não te ama. Começa a colocar um vitimismo sobre você. Ah, você é rejeitado. Ninguém tem tempo para você. Mas em momento nenhum, você para pensar. Será que eu não sou o problema? Será que não tem algum pecado em mim? Davi viu isso. Davi, um tempo, ele ficou desanimado. Ele não conseguia a voz de Deus. Aí ele sacou. Me falta alegria. Me falta alegria. Senhor, devolve a alegria da salvação. Lembrar da salvação, lembrar o quê? Quem nós éramos e o que nós nos tornamos. E como nós nos tornamos. Como deixamos de ser o que nós éramos. Esse Deus aqui gracioso. Que nos chamou. Então a corrupção aqui do povo, Deus escancara. Deus chega para eles e escancara. Meus irmãos, isso aqui é um sermão. Que o profeta se levanta e fala para o povo de Deus. O povo se reúne para ouvir a voz de Deus. A mensagem de Deus, o oráculo de Deus. Aí o povo chega e o profeta se levanta e diz, ai da cidade, dá uma indireta, ai da cidade, são vocês. Vocês são opressores. Deus está dizendo que vocês são opressores, vocês são rebeldes. Vocês são influenciáveis pelos povos pagãos.
vive como eles, vestes manchadas. Eu não sou o primeiro que Deus levanta para falar a vocês, mas vocês não escutam ninguém, não atendem ninguém, não aceitam a disciplina, não confiam no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Aí depois reclama que tem uma liderança corrupta. Meus irmãos, estou certo no que eu vou dizer aqui. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa corrupção exacerbada aí em todos os setores, nós somos culpados. Nós somos culpados. Perceba agora que no verso 3 e no verso 4, o nosso segundo ponto, o Senhor vai dizer que o povo todo, não só os seus, mas todos. Aí o Senhor agora vai fazer uma linha aqui de governo, tanto civil como religioso. Os seus príncipes, verso 3. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Presta atenção. Os seus príncipes são as autoridades civis aqui, o governo. Trazendo para os nossos dias, é como se Deus dissesse assim, ó. O presidente e os governadores, certo? Que são, aqui seriam os príncipes e os juízes. Para os príncipes, ele ilustra, fazendo um paralelo com leões. Juízes, lobos. Olha aí, ó. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. O primeiro é um leão rugidor. O segundo é um lobo que é insaciável no seu devorar. Então, príncipe como leões, em vez de proteger, devoram o povo. Juízes como lobos, rápidos em saquear, não deixa nada para o dia seguinte. Ou seja, corruptos. Deus está dizendo, vocês vivem, não é à toa. Deixou de me ouvir, deixou de aceitar a minha disciplina, automaticamente, para nós vivermos o pior daquilo que Deus diz que ofende a Ele, só basta a gente desobedecer. Ao desobedecer a Deus, a gente já vai fazer as coisas piores. Lembrando, tá, irmão? Aqui é o povo de Deus que fez coisas que a gente vê hoje e diz assim, não é possível? É. Então veja, as autoridades civis são retratadas com imagem de ferocidade, de desejo, de ganância, de olhar para si. E é sempre o mesmo contexto. E a igreja, ou melhor dizendo, o povo de Deus aqui se deixou levar. O povo de Deus, quando o verso 1 diz que são opressores, rebeldes e manchados, eles estão replicando o desejo ganancioso dos seus líderes. Não só os seus líderes civis, que aqui coloca os príncipes e os juízes. Chegou dentro da igreja, ou melhor dizendo, dentro do templo, para ser pontual aqui, dentro do templo. Chegou dentro do templo, que era a casa do Senhor. Olhe aí como é que o Senhor também vai fazer analogias com aqueles que o Senhor levantou para disciplinar seu povo, para guiar o seu povo, para fortalecer o seu povo, para alegrar o seu povo. Porque o povo de Deus é um povo festeiro. Deus não é só um Deus de lei que diz não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não. Tem coisas que podem celebrar o Senhor. O Senhor deixou várias festas. Mas o povo rebelde não quer as festas do Senhor. Que coisa melhor, meus irmãos, nós celebrarmos a ceia do Senhor, a festa. Que coisa melhor fazermos um culto de ação de graça, celebrando ao Senhor pela salvação, por um livramento, por uma conquista. Que coisa melhor. Mas não. A gente tem tendência a querer gostar das coisas que o mundo diz que é festa. Aí o Senhor vai e diz isso aqui, ó. Verso 4. Os seus profetas.
Eu imagino ele dizendo isso aí e tendo os profetas ali. Aquelas pessoas que foram levantadas do dia a dia. Os seus profetas são o quê? Levianos. Não só levianos, falsos. E os seus ajudantes, os sacerdotes, profanam o santuário. Meus irmãos, essa palavra profanam, é aquilo que eu disse para vocês. Imoralidades dentro do culto. Todo culto prestado à divindade sempre tinha a questão da fertilidade. Fertilidade estava ligado ao sexo. Então, os cultos pagãos eram regados, meus irmãos, de sexo explícito. De tudo e com todos, de todas as maneiras. Isso aqui é bem antes do Novo Testamento. A igreja de Corinto era craque de fazer isso. Faziam bacanais nas escadas das praças. Entendeu? Então, se você vê alguma coisa do tipo aqui, não diga assim, Jesus vai voltar. Isso sempre aconteceu. Aqui não era diferente. O povo de Deus estava fazendo isso. Eu vou só lembrar os irmãos. Era como se nós trouxéssemos coisas desse tipo para cá, meus irmãos, na hora do culto. Vamos fechar as portas, meus irmãos. Agora nós vamos entrar naquele momento de que todos somos irmãos aqui e vamos cultuar a Deus com prazer sexual, porque Deus deu prazer. Será que não tem isso, não? Igreja por aí? Tem. Se você, não faça isso não, mas vou só dizer que tem, viu? Na Netflix tem muitos documentários de seitas, mas que se dizem ser cristãs. Principalmente nos Estados Unidos. E acontecem essas coisas. Não se iludem, irmão. Quando o homem quebra com Deus, quando o homem desobedece a Deus, e o que eu estou falando aqui não é o ímpio, não. É o crente. É o salvo, é o escolhido, o povo de Deus. O povo de Deus fez isso. Ora, se Davi fez o que fez, o ponto é esse. Deus sempre deixou claro isso. O potencial que o povo dele sempre teve. Os irmãos percebe as leituras que nós temos feito em Isaías e agora em Jeremias? Todas elas é Deus mostrando o pecado, e são pecados sempre de depravação, de idolatria. São sempre esses que se resumem nessa palavra aqui, profanam. Então Deus, no seu trono, um Deus maravilhoso, ele olhou e vê o seu povo fazendo isso, profanando um culto que ele disse como é que ele queria. Eu quero assim, 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 assim. E eu quero que vocês sejam testemunho, diga para o mundo quem eu sou, o verdadeiro Deus, o eu sou. O grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí o povo vai se corrompe. E não só se corrompe, ele se corrompe e traz para dentro. E os seus líderes abraçam isso. Seus profetas são levianos e falsos. Violam, desprezam os limites santos. Aí vem o colapso na lei de Deus. Que é exatamente o que acontece hoje. Muita gente abre a Bíblia, lê o texto e diz coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Fazem músicas, né? O irmão Deniro até falou da música, Você é um espelho, a imagem do Senhor, e tal, e tal, e tal. É uma verdade, mas uma verdade cantada de maneira errada. Se nós não podemos, meus irmãos, ser radicais e dizer assim, olha, porque isso também é uma verdade que eu vou dizer, né? É o seguinte, se não se arrepender, miserável, se Deus vier agora, na sua vinda, tu vai para o inferno. Se tu morrer agora, tu vai para o inferno. Isso é uma verdade. Mas Deus nos deu um bom senso para a gente saber argumentar. Não é porque o argumento da gente vai ganhar a pessoa. Quem ganha a pessoa, quem de fato convence é o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que a gente vai dizer de qualquer jeito. A gente não pode pegar o exemplo de Jonas e aplicar literalmente todas as vezes que a gente for evangelizar. Subiu no ônibus, aí vê gente lá, né, mulher com roupa indecente, isso, aí começar a dizer, sabe, não. A gente não pode fazer assim, nem pode cantar, por mais que seja uma verdade. E por que a gente quer aceitar esse outro que eu chamo de extremo? Dizer uma verdade, mas dizer de mentira. Não é uma verdade completa. A Bíblia diz que nós somos a imagem do Senhor, sim. Mas a Bíblia também diz que a nossa imagem foi deturpada. E se a gente não se arrepender, a gente não passa a ser filho de Deus. A gente continua sendo filho do diabo. Aí eu queria ver alguém fazer uma música desse jeito.
Você é o espelho, a imagem do Senhor, mas se você não se arrepender dos seus pecados, vai pretinho para o inferno. Duvido alguém cantar isso. Não canta. Aí coloca as pessoas como se fossem vítimas e que Deus fosse um Deus fanfarrão, que vai ter pena. Deus não salva ninguém por pena. Você não vai ver nenhum texto bíblico Deus dizer assim, eu tive pena de fulano e salvei. Deus salva, salvou e sempre salvará por graça. Não é por outra coisa, por graça. E quando ele salva esses desgraçados, que um dia foi eu e você, por graça, essa graça dele também é justa e vai nos castigar. Essa graça também vai dizer sempre o nosso potencial de pecar. Davi esqueceu isso. Começou a passear lá na varanda dele, achando que ele sabia lidar com as suas emoções, com os seus hormônios. Não conseguiu. Aí Deus aqui, ó, deixa claro. Aí quando Deus, olha que nível vocês chegaram. Até os meus líderes se corromperam. Os meus profetas não falam o que eu disse. Meus irmãos, são poucas as igrejas que pregam o evangelho da forma correta, de escolher um livro, de estar preso à palavra de Deus. A maior parte das igrejas, elas pegam um tema e começam a desenrolar, e é um perigo você dizer coisas que a Bíblia não está dizendo. Eu costumo sempre dizer para os irmãos aqui, não é glória para mim, é sempre glória para o Senhor. Eu dou graças a Deus por Deus me sustentar assim. Porque se dependesse de mim, eu mudava, porque eu sei que a forma que eu prego, a forma que eu levo, ela não é muito agradável para a maioria das pessoas. As pessoas estão passando dificuldades, elas querem receber uma palavra mais imediatista, já que chega resolvendo o problema, e que faça parecer para essa pessoa que ela não é o problema. É justamente o contrário aqui, né? Amo todos os meus irmãos aqui, mas são tudo um bando de pecador. Entendeu? Vocês tudinho pecam. Entendeu? Uns mais bonitos, uns menos bonitos. Mas todos pecam. E o meu papel é esse. De abrir o texto, ler e tentar explicar. Aí vocês pensam que é fácil? Não é não. Mas eu tenho que fazer isso. E eu peço a Deus para nunca ser colocado como esses profetas, levianos e falsos. Sacerdotes. Aí os sacerdotes aplicam aqueles que trabalham, né, no serviço. O que toca, o que canta, o que colhe a oferta, né, o que organiza as coisas. Que não faça com profanação e nem por violência da lei. Ou seja, aquilo que a Bíblia não mandou. Então veja, meus irmãos. Um Deus que é justo e santo, ele não podia se eximir de dizer a realidade do que estava acontecendo com esse povo. Em uma palavra, estava um colapso. Um colapso. Aí Deus diz como eles estão, diz quem eles são. Como eles estão, está aí. Todos corrompidos. Todos fora da vontade de Deus. Mas Deus diz quem eles são. Meu povo. Vocês são meus. Meus irmãos, se eu não enxergar esperança num negócio desse, onde é que eu vou enxergar? É Deus dizendo para nós aqui, ó. Eu vejo a feiura de vocês, eu vejo o pecado de vocês. Eu vejo que vocês precisam se arrepender, por isso que vocês não têm me ouvido, por isso que vocês não têm sido crescido em graça. Meus irmãos, foi dito também aqui na EBD. Terminou assim, façamos uma consciência. E aí eu aprofundo isso aí, uma consciência de segurança de onde nós estamos firmados. Entendeu? Se eu estou firmado em Deus, e aqui não é minimizar o pecado, mas é dizer que a graça de Deus, o favor de Deus, o perdão de Deus é muito maior do que qualquer pecado que eu e você venha cometer. Mas isso não te dá liberdade de ver na prática. É para você enxergar o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é fiel à sua promessa. Então não importa qual seja o seu pecado, que está tornando você um opressor, está tornando você um rebelde, está tornando você uma pessoa de caráter manchado, está tornando você uma pessoa surda para ouvir a voz de Deus, e a não ouvir a voz de Deus, você não sente o desejo de se aproximar, porque não tem como, tem que se arrepender. Então o que é que o Senhor está dizendo para você? Se arrependa, porque senão
Eu vou disciplinar você. Pode ser que até alguns já estejam sendo disciplinados. E está repreendendo é o cão, o diabo. E o diabo, coitado, está dizendo assim, não tem nada a ver com isso, rapaz. É o teu pecado é que tu não se arrepende. E aí o Deus está te pegando. Se arrepende logo. Aí se você não se arrepender, Deus pode estar fazendo isso agora. Está apresentando para você, como ele vai dizer agora. Verso 5. Que ele é justo, é longânimo. Mas vamos ler aí o verso 5. O Senhor é justo. Apesar de toda a depressão de vocês, eu sou justo no meio da cidade. Eu nunca abandonei, eu sempre estive no meio de vocês, vendo toda essa depravação de vocês. Eu sou justo. Eu não cometo injustiça. Ó. Manhã após manhã, eu trago juízo à luz. Manhã após manhã, eu estou lembrando vocês que vocês estão caminhando errado. Eu estou dizendo, o justo falando para os injustos, se arrependam. Não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Lembra no outro sermão? O texto lá começava? Sem vergonha. Sem vergonha. Vou só lembrar os irmãos sabem o que é. É uma pessoa que sabe que está fazendo o que é errado. Ele faz aquela cara de que não sabe que está fazendo errado. Eu e você já nos comportamos assim. Menino, não faz isso, menino, isso é errado, menino. Isso é errado, menino. Aí a gente faz, sabendo que é errado. Vou dar exemplo da gata ré que tem lá em casa agora, gata. A gente chega, ela está fazendo a coisa errada, ela olha para a gente, arregala o olho. Ela sabe que está errado. E quando a gente dá um passo, ela corre. Por que ela corre? Porque ela sabe que está errado, mas ela faz uma cara assim, dizer, não estou aqui, não fui eu. Entendeu? Ela furou o emblema do Fortaleza. Minha camisa do Fortaleza, ela foi lá e... A gente é assim. A gente, sem vergonha. Eu minimizei, né? A gente é pior do que o gato. Ou a gata. Porque a gata não tem razão, tem raciocínio, né? A gente tem. É a força de expressão de dizer que ela sabe o que está fazendo, né? Embora que tem horas que parece que sabe mesmo, né? Parece que raciocina. Vai querer uma coisa, faz assim, tipo, chama a atenção da gente, bate assim. Um negócio impressionante. Aí aqui o Senhor diz, ó, mas o injusto não sabe o que é vergonha. Fica fazendo. O Novo Testamento vai dizer que você se acostuma com o pecado. O pecado vai colando em você e passa a ser natural. Tem crente que mente. Tem crente que mente tanto que tem horas que ele mesmo se confunde. Rapaz, será que isso aconteceu ou é uma mentira minha? Já aconteceu contigo? Tu contar uma mentira tantas vezes, aí passa o tempo e diz assim, rapaz, será que isso aqui é mentira mesmo? Ou aconteceu comigo? Sem vergonha. Deus está dizendo aqui, ó. Olha, o que é que Deus chamou eles, ó? Não tem vergonha, são opressores, são rebeldes, não dão ouvidos, são mal ouvidos, se afastam de mim, acham que conseguem viver sem mim. Aí Deus vai dizer agora, ó. Verso 6. A cidade corrompida, e Deus dizendo, eu continuo aqui, eu sempre estive aqui. Esse negócio de dizer, Deus, onde tu estás? Deus sempre esteve no mundo que ele criou. A pergunta é, Deus, o que foi que eu fiz? Que a minha impressão é de que eu estou longe de ti. Aí Deus vai dizer, não é impressão não, você está longe de mim mesmo. Eu estou perto de você, mas você está longe de mim. Os seus pecados não te fazem ver quem eu sou e você fica sem vergonha. Aí Deus quer impactar, aí vem o verso 6, ó. Olha aí o verso 6. Isso aqui não deixa de ser longanimidade do Senhor. Ó. Exterminei, ó, passado. Eles viram a mão de Deus contra aqueles que se levantaram contra eles. Aqui em questão,
a percepção aqui é o Senhor está trazendo à memória deles o que o Senhor fez com a Síria. A Síria que foi o instrumento de Deus para levar cativo e destruir as 10 tribos, Reino do Norte. Aí Deus está dizendo, ó, exterminei as nações. Exterminei. Lembra aí? Quem foi que fez? Eu. E ele vai delinear aqui, ó. As suas torres estão destruídas. Não construíram mais. Foram à ruína. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por ela. Lembre no final do texto passado? Quando o Senhor diz assim, ó. Verso 15 do capítulo 2, do finalzinho. Todos que passarem por ela, hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Das nações pagãs. Aqui o Senhor está lembrando eles do que ele fez. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Por que Deus colocou isso aqui, dessa maneira? É que Deus está dizendo, vocês não fiquem achando, por vocês serem o meu povo, aí eu aplico para nós aqui, ó. Você não fica achando, porque você é a minha igreja, você lê lá Efésios, Cristo, assim como o marido pela esposa deu a vida, Cristo deu a vida pela igreja, tal e tal, para levá-la santa, imaculada, tal. Tudo isso é verdade. Mas isso não quer dizer que eu vou tolerar injustiça dos justos. Se eu não tolerei injustiça dos ímpios, eu não vou tolerar. E Pedro deixa bem claro que o juízo de Deus sempre começou e sempre vai ser pelo seu povo. Então, quando Deus coloca isso aqui, o verso 6, ele está dizendo, ei, ser meu povo, ser escolhido, olha aí, ó, esse é o ponto. Quando alguém disser para você, tu crê na eleição, tu crê que uma vez salvo, salvo para sempre, aí você disser sim, a pessoa disser assim, então pronto, se eu tenho certeza que eu sou salvo, então eu vou pecar de tudo que é jeito, que eu estou salvo. Aí você diz, ei, vamos aqui. Não é assim não, Deus nos chamou para santificação. Deus não nos chamou para ser rebelde contra Ele. Deus não nos chamou para ser opressores. Deus não nos chamou para ficar com os ouvidos tapados e não querer ouvi-lo. Deus nos chamou para buscá-lo, estar próximo dEle. E se você não acredita nisso, Deus castiga o seu povo. Deus sempre castigou o seu povo. E de forma muito dura. Ao ponto do seu povo, que um tempo ficou dividido em 2 grupos, Reino do Sul e Reino do Norte, os 2 receberam o juízo de Deus, os 2 foram levados cativos, um deixou de existir, o outro se perpetua até hoje, por causa única e exclusivamente da aliança que Deus fez. Ele não é homem para que minta, nem se arrependa. Por isso. Então não ache que andar com o Senhor não exige perseverança, obediência, dedicação, renúncia, o confessar diário sobre a luz do juízo de Deus todos os dias. E não viver como um sem vergonha. Porque Deus vai dizer, ó, eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor. Temor aqui não é medo não, tá? Reverência, respeito. Espera aí, eu não posso viver como esse do mundo não. Você jovem, que é crente, tá? Vai entrar na faculdade, o negócio é pesado. Você vai ver coisas lá que não é para você fazer. Aí por amor a Deus, por temor, reverência e respeito. Não, isso aqui não me pertence. Não, vão te oferecer assim, tantas oportunidades. Eu vou falar isso aqui, irmãos, mas eu não quero que vocês achem que eu estou querendo me gabar. Não, eu quero que vocês pensem assim, como Deus foi misericordioso comigo, Ele também pode ser com você. Eu passei 1 ano estudando línguas alemã, lá na Casa de Cultura. 1 ano, eu tinha 18 para 19 anos. Eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista e meu pai tinha acabado de receber um carro 0 quilômetro, um carro bem novinho. Então eu, nos meus 18, 19 anos, né? Presença, irmão. Presença. E eu ia lá para 13 de maio, era lá. Eu não sei hoje, né? Mas na minha época, a Casa de Cultura alemã era mais rica. Né? Eu entrei lá mesmo, até contar a história um tempo atrás aí, né? Que eu passei lá um dia e estava chamando lá os que estavam na... Como é que chama, hein?
que fica, não passou direto, classificáveis. Aí eu passei lá e chamaram meu nome, eu pá, fiz minha matrícula. Então, na minha época, só era eu que estudava nessa turma que não tinha uma faculdade. A maioria já tinha faculdade. Medicina, direito, a maioria era medicina. Então, era um ambiente assim, sabe? Aí tinha umas tal de luarada, né? E aí eu tocava violão, aí eu acompanhava, e tinha cerveja de graça, cerveja preta, entendeu? E tinha um monte de coisa. Como eu disse, então muitas tentações e muitas orgias. Mas Deus me guardou de todas, irmãos. De todas. Certo? Hoje eu penso assim, rapaz, como é que eu fazia isso? Eu só posso dar crédito ao cuidado de Deus na minha vida, irmãos. E orações da minha mãe e do meu pai. Né? Como terminava lá, né? Às vezes eu ia estudar à noite lá. Quando terminava lá, tinha um grupinho todinho lá. Né? Às vezes tinha uns maconheiros lá e tal. Né? E eu querendo fazer parte, né, da comunidade, eu ficava na minha e tal, ali, né, tal. E aí marcava os esquemas, ia para canto. E aí, do nada, eu olho assim e eu pensava que era do nada, mas hoje eu vejo que era Deus me guardando. Eu dizia, não, eu tenho que ir embora. Aí as meninas, né, tudo bonitona, as meninas, né, e quando não estava estudando, aí que elas ficavam bonitas mesmo, as meninas, todas oferecidas, sabe, e tal. Nada contra as mulheres, é porque as meninas lá, na minha época, eram bem oferecidas, tá, irmãos? Não sei como é hoje. E aí pedindo carona. Aí dizia, eu vou para esse lado. Eu dizia, não, mas eu vou para esse lado. Às vezes eu dava uma volta doida para ir para casa, para justamente me dar carona, porque eu tinha medo de mim. Do que eu podia. E eu ficava pensando no meu pai, pensava na igreja, essas coisas todas. Deus me guardou. Eu não sou melhor do que ninguém, você jovem. O que nós precisamos é olhar para esse Deus e saber que Ele é um Deus de amor, de graça, mas Ele requer responsabilidade de nós. Paulo escrevendo a um jovem Timóteo, ele diz, fuja, fuja. E Deus me deu graça para fugir. Esse é um dos episódios que, graças a Deus me guardou. Aí eu conheci a Ismênia, né? Já para fazer 20 anos, conheci a Ismênia. Aí eu vi que não fazia sentido eu estudar alemão. Eu ia falar alemão aonde, irmãos? Isso há 35 anos atrás. Eu ia falar que fosse inglês, né? Eu ia falar alemão aonde, irmão? Eu parecia um doido, estudando dentro de casa. Aí eu disse, não, isso aqui não dá para mim não. Aí desisti. E meu pai botou um comércio, sigo minha vida. Casei e aí cheguei aqui, né? Estou com os irmãos. Mas o Senhor termina dizendo: e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que o havia determinado. Mas, aí o mas, eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Aí tem gente que acha, agora eu vou falar um pouco de missão, né? Pregar o evangelho. Tem gente que acha que se você pregar o evangelho, pronto, prega o evangelho, a pessoa se converte. Não. Está aqui um profeta, cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, um profeta se levantando num período que tudo que ele dizia não fazia muito sentido. Judá estava rica, Judá estava comemorando muitas coisas, mas à custa de opressão, de rebelião. Como nós lemos em Isaías, nós lemos em Jeremias, como nós vimos em Amós, em outros profetas. E o profeta, cheio do poder de Deus, fala isso, e o texto está dizendo que mesmo com tudo isso, termina dizendo, cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Então, por isso, um cristão hoje, quando ele sente dificuldade em uma igreja, ele procura uma igreja, ele tem que ter Bíblia para saber se ele não está diante de pastores levianos e falsos, sacerdotes que o induz com violência a louvar e engrandecer o Senhor com coisas que o Senhor não pediu. O Senhor chama isso de profanação. Por isso que eu estou com Calvino, quando ele diz, eu só vou colocar dentro do culto a Deus aquilo que a Bíblia explicitamente me ordena. Aquilo que ela não ordena, eu não vou colocar considerando se ele
não proíbe, eu vou colocar, porque eu posso cair na profanação. Tem igrejas aí que podem cair na profanação colocando teatro dentro da igreja, na hora do culto, no culto, teatro. Não sou contra teatro, estou falando dentro do culto, ordenação. Dança, gente dançando. Na minha cabeça não entra, irmãos. Já pensou o culto aqui, a gente louvando aqui, né? Com amáveis são o teu tabernáculo. Aí as meninas aqui e os marmanjos estão aqui, se rebolando aqui na frente. Não faz sentido nenhum, irmãos. Isso. É para o Senhor a conversa. Se fosse para o Senhor, então vamos botar uma sala com ar-condicionado, vocês ficam lá dentro dançando para o Senhor. Vocês fazem para a gente ver, rapaz, para você mostrar. Entendeu? Teatro dentro da igreja. Aí vai fazer a encenação da morte de Jesus, né? Aí todo mundo rindo. Quantas vezes isso aconteceu aqui, irmãos? Eu digo, irmãos, é um negócio sério a gente rindo. A irmã vai fazer uma peça, vai ser a prostituta. E todo mundo rindo. E na vida real, qual é a mãe e o pai que quer ter uma filha prostituta? Qual é um pai ou a mãe que quer ter um filho prostituto? A gente vê nas igrejas isso. E a palavra de Deus simples, as pessoas não querem crer. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque as pessoas teimam em acreditar que quem convence as pessoas é um culto bem sensitivo, é um argumento bem... Meus irmãos, eu disse isso agora, recente, numa aula sobre missões, né? Lá em Pacajus. Eu digo, irmãos, se Deus fosse salvar as pessoas através de pessoas que têm curso de teologia, que falam bem, que têm alta escolaridade, meus irmãos, ficava difícil. Porque a Bíblia usa pessoas extraordinárias, sem dúvida. Mas se você prestar bem atenção, a obra de Deus, ela é feita todo dia, 99% por pessoas ordinárias, como eu e você. E eu fiz lá essa pergunta e já fiz aqui, em outra oportunidade. Quem aqui se converteu ouvindo um grande teólogo? Um grande avivalista? Quem aqui se converteu ouvindo Spurgeon? Não dá, né, que ele morreu. Quem aqui se converteu ouvindo Silas Malafaia do tempo do bigode? Se eu for perguntar a você quem, às vezes você nem sabe quem foi. E replique isso. Você vai ver a média. A maioria das pessoas creu em Cristo. O João, o José. Aquelas pessoas comuns. Comuns. Nada mais, nada menos. O texto de hoje nos chama para isso, meus irmãos. Diante de uma liderança corrupta, de um povo insensível, de uma cidade que já não se envergonha dos seus pecados, Sofonia nos lembra que o Senhor ainda está presente. Está aqui, ó, verso 5. No meio do seu povo, julgando com justiça e agindo com fidelidade. Sua justiça é firme como o nascer do sol. Mesmo que não a vejamos, ele continua a brilhar. Não é Deus perseguindo a gente para bater na gente, não. É Deus dizendo, se arrependa, porque senão eu vou bater. Se arrependa, senão eu vou fazer como eu sempre fiz com seus pais. Em tempo de escuridão moral e religiosa que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, meus irmãos. Eu já disse isso aqui várias vezes. O nosso tribunal, ele não está fazendo justiça. Os maiores corruptos. Tem vídeo, tem declaração deles mesmos, devolvendo dinheiro de corrupção. Estão todos em liberdade. E tem pessoas que estavam no dia 8 de janeiro, há 2 anos atrás, quase 3, que estavam lá se manifestando. Pediram para entrar no ônibus que ia levar não sei para onde, estão presos até hoje. Nós aqui não temos noção, porque nós não temos nenhum parente. Mas tem pai que está com 2, 3 anos que não vê a sua família.
Tem mãe que não vê, tem pessoas idosas, teve gente que morreu lá dentro. Eu não estou dizendo que são inocentes, não, mas o juízo não foi proporcional. Não foi proporcional. Aqui todo mundo sabe, todo mundo aqui, ninguém é inocente. Todo mundo sabe dos escândalos que houve no passado. Todo mundo sabe aqui do que o governador do Rio de Janeiro, o quanto que ele roubou, o quanto que ele desviou. É só dar uma gulgada, tá lá, usando helicóptero, dando festas de arromba com dinheiro público, vídeos ele confessando, foi preso e hoje está soltinho da Silva. E virou influência. Isso é injustiça. Deus está vendo tudo isso. Se Deus pune esses, vai punir nós também, irmãos. Vai punir nós também. Onde é que está teu coração, crente? Como está a tua moralidade? A presença de Deus é percebida por você? O juízo de Deus, ele é claro para você? Você tem sentido a ausência de vergonha? Quando você vem à igreja, aí eu estou falando para vocês, crente bíblico Monte Sião, quando vocês vêm à igreja, vocês se analisam e veem em vocês motivo de vergonha? Se não, tem algum problema. Mas se eu me ver, pastor, veja a sua vergonha, confesse ela para Deus, entendeu? Que se ele não fizer nada, você não vai fazer, e o destino seu, pensando, sendo você um escolhido de Deus, um destino seu é viver uma vida de opressão, rebeldia e manchada. Aí, para arrancar você dessa situação, Deus está avisando aqui. Verso 6. Se eu não tolero injustiça no meio da impiedade, quanto mais no meio dos meus santos e justos. Então, meus irmãos, dito isso, a justiça de Deus nunca falha, mesmo quando os seus servos humanos o fazem. Por isso, confiar no Senhor é o único refúgio seguro quando tudo parece ruir. Davi, quando reconheceu o pecado dele, e quando Deus colocou diante dele 3 possibilidades, ele escolheu sempre estar nas mãos do Senhor, porque Deus é misericordioso e longânimo. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por essa noite, muito obrigado por tudo que